Começa agora o Por Dentro da Mídia aqui na TV AltV, a primeira e a única TV da internet. Para o programa de hoje, gostaria de apresentar o Eduardo Ribeiro, que também é o nosso padrinho. Começou conosco, foi o que ajudou muito a construção da mídia, o do Por Dentro da Mídia. E eu gostaria que, antes de começarmos mesmo sobre a trajetória do Eduardo Ribeiro, falarmos um pouco da data, que hoje é muito importante. Nós estamos véspera de um fim de semana, no qual marca a história da comunicação. Foi quando ocorreu a morte do jornalista Vladimir Herzog. Vamos ver aí um vídeo. Daqui a pouquinho esse vídeo, mas por quê? O Por Dentro da Mídia, ele fala das transformações, das mudanças na sociedade, o que acontece mesmo com a comunicação. Essa comunicação que você acompanha pela internet, mas ela passou já muito pelo impresso, muito por fotografias, muito pelo rádio, muito pela televisão. O Por Dentro da Mídia tem um colunista que é o Audálio Dantas. O Audálio Dantas, ele foi o escritor de um livro muito importante que fala sobre a vida e a história de Vlado Herzog. E esse vídeo, que a gente vai ver logo mais, ele também tem aí informações do que o Audálio Dantas escreve para nós no Por Dentro da Mídia. O Por Dentro da Mídia, como o Eduardo já me ajudou a descrever em outras oportunidades, ele fala dessa transformação da sociedade. E antes disso, vamos voltar um pouquinho também para a história do Eduardo Ribeiro, que juntamente com os Jornalistas e Companhia, lá na década de 90, começou um trabalho muito bacana, não é mesmo, Eduardo? Sim, é um trabalho de certo modo, de integração da mídia, de integração dos jornalistas. Porque antigamente a gente tinha os bares, né? As redações, estamos falando dos anos 60, anos 50, anos 70, você ia, o jornal era uma grande referência, todo mundo ia até alta madrugada e depois, para relaxar, ia para os bares e ali você ficava sabendo de tudo que tinha acontecido, inclusive nas outras redações. Com o desenvolvimento, com a evolução, isso foi acabando, porque se industrializou muito, os horários se anteciparam, se dividiram, né, os cadernos passaram a existir com fechamentos diferentes e se perdeu um pouco aquela coisa da integração que havia, de certo modo, na boemia, né? Então, quando a gente lançou, nem era essa ideia, era uma coisa mais informal, a gente acabou se transformando numa espécie de praça do interior, onde as pessoas se encontravam, né, através do boletim. Né, porque a gente dizia onde as pessoas tinham saído, de onde tinham ido de um veículo para outro, ou tinham lançado um livro. Então a gente pôde fazer esse acompanhamento. Isso a gente está falando lá da década de 90, né, Eduardo? Estamos falando, no caso dos Jornalistas e Companhia especificamente, estamos falando de 1995. A gente começou um pouquinho antes, em 1991, no Sindicato dos Jornalistas, com uma coluna no jornal do sindicato chamada Moagem, o jornal Unidade, que foi uma ideia do José Hamilton Ribeiro, o grande repórter, que quem assiste o Globo Rural certamente conhece, é o nosso maior repórter, né? O repórter contemporâneo de maior representatividade. É isso mesmo. Isso na década de 90, já com uma carreira, né? Você começou no jornalismo lá na década de 70. Eu comecei, a gente é rodado. Eu me formei em 77, e aí eu já tinha uma certa militância, né? Falando de Vladimir Herzog, que a gente está falando aqui, que aliás se falou que é um marco da comunicação, mas é um marco também da sociedade brasileira, porque a morte dele, o assassinato dele, desencadeou um processo de... desencadeou um processo de mobilização da sociedade contra a ditadura, né? E aí, temos agora, né, Eduardo, essa foto, se eu não me engano, é Editora Abril? Editora Pini, a revista A Construção São Paulo, 1977. Cadê o Eduardo na foto? Eu sou o primeiro aí de bigode. É isso mesmo, né? De casaco. Então, e aí a gente, enfim, comecei trabalhando na Abril ali como estagiário, fui para essa editora Pini e depois acabei entrando para a área de assessoria de imprensa e ali eu me consolidei e depois voltei um pouco para o jornalismo, mas aí fazendo uma mescla, né, entre o jornalismo propriamente e o trabalho de comunicação
nas assessorias de imprensa. Você também ressaltou muito bem, porque o Vladimir Herzog, ele é um marco da história da comunicação, mas a comunicação, ela depende de todas as transformações também da sociedade. Então vamos assistir a matéria, o vídeo que a gente também tem no site do Por Dentro da Mídia, que é o pordentrodamedia.com.br. pordentrodamedia.com.br. Esse é o nosso endereço também. Ele vai, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, mas você pode já conferir a página do site, no qual a gente tem todas as informações. É um vídeo que tem aí uma pessoa muito importante de toda essa história, que é o Audálio Dantas, né, Eduardo? Que na época era o presidente do Sindicato dos Jornalistas e que a partir de tudo que aconteceu também entrou aí para a história da comunicação, traduzindo e principalmente modificando a sociedade. Jornalistas de Companhia, na verdade, nasce em 1991 no Sindicato dos Jornalistas, no jornal Unidade, então com o nome de Moagem. O jornal, naquela ocasião, foi relançado com periodicidade mensal e o José Hamilton Ribeiro, nosso maior repórter, que depois veio a ser consagrado por nós mesmos como o mais premiado jornalista brasileiro de todos os tempos, ele era o diretor do jornal e queria que o Unidade tivesse uma coluna de vai e vem, uma coluna falando dos coleguinhas. E pediu para que eu fizesse, eu era colega de diretoria dele, nunca tinha feito, mas como bom soldado, acabei aceitando a incumbência de fazer essa coluna. Eu fiquei até, na época, muito receoso, porque escrever para jornalista é uma coisa complicada. Mas a coluna foi um sucesso desde a primeira edição. Tinha meia página, a gente recebeu dezenas de cartas depois que ela saiu, parabenizando, estimulando. Eu sei que 6 meses depois a gente já estava com uma página do jornal, 1 ano depois a gente estava com 2 páginas do jornal e 2 anos depois nós estávamos com 3 páginas do jornal. O Eduardo Ribeiro também na nossa tela, no nosso vídeo. E o que era escrever para jornalistas, Eduardo? Imagina você, um médico cuidar de médico, né? A responsabilidade que ele tem, porque o médico conhece tudo de doença, mas ele não se trata, ele vai se tratar com o outro. Escrever para jornalista é uma sensação muito parecida. No começo eu morria de medo, porque você é novinho, você não tem um domínio pleno da língua, da gramática, medo de errar, ou de escrever, ou de ser analisado. Pô, esse cara escreve mal, coisa parecida, né? Mas eu acho que esse medo acabou passando rápido, porque foi um fenômeno. Quando a coluna nasceu, em 1991, no sindicato, a primeira coluna foi um sucesso, assim, que eu fiquei assim, admirado da quantidade de cartas e da repercussão que teve, né? Até teve uma amiga que brincou, entre as cartas, ela falava: nasceu o Ibrahim Suede da nossa categoria. O Ibrahim Suede era um colunista do Globo, muito famoso nos anos 60, 70, e eu achei, enfim, um certo exagero, mas a verdade é que caiu na graça. Então, com isso, eu me animei, né? A gente fazia era uma coluna inicialmente de 1/3 de página, só para fazer marcar presença, e em 1 ano ela estava com 1 página, em 2 anos estava com 3 páginas no Unidade, e a gente parou porque era tanta informação, porque senão a gente ia fazer o jornal inteiro, né? Então, do medo que tinha, virou uma coisa bacana. Também não eram textos muito complexos, né? Fazer uma coluna, você tem que trabalhar com textos curtos, com muito substantivo e pouco adjetivo, para poder dar mais informação. Então, com isso, eu acabei ganhando segurança. E foi, daí para frente foi realmente um sucesso, tanto que eu lancei o meu produto em 95, chamado Fax Moagem, que depois virou Jornalistas e Companhia. Tem uma pessoa aqui que nós também separamos, que vai dar um recado, que até hoje está com você, aí na equipe dos Jornalistas e Companhia, que é o Wilson. O Wilson, né, que você, além dele, ele começou com você há 20 anos, mas temos mais gente na equipe, não é isso mesmo? O Wilson, a gente é amigo há muito tempo, fomos estagiários juntos na Editora Abril, numa revista chamada TV Guia. Depois ele foi meu colega no Sindicato dos Jornalistas, na Comissão de Assessores de Imprensa. Aí ele foi para o Rio de Janeiro e ele voltou. Quando ele voltou para São Paulo, a gente retomou a amizade e ele
ele acabou, depois de 2 anos que ele tinha voltado para São Paulo, eu convidei ele para trabalhar com a gente, porque aí a gente já estava começando a ter um pouquinho mais de dinheiro, né? Porque isso foi um empreendimento... É verdade, os investimentos, né? Muda muito o cenário, né? Porque o começo que eu lancei era um boletim de uma página, quando era fax Moad, que era o meu produto. Eu fazia, eu editava, eu revisava e eu passava o fax. Eu tinha um aparelho de fax, era uma revolução, mas em 95 eu nem conhecia o fax modem, que era aquele fax que tinha no computador. Já tinha, mas eu não conhecia. Só para situar que o fax, né, na década de 90, era caro, a ligação era interurbana, era muito cara, e passar mensagem só mesmo de madrugada, não era mesmo? Os interurbanos eram todos de madrugada. Depois da meia-noite ia para o Rio de Janeiro, Brasília e para os outros estados. Eu punha tudo depois da meia-noite, que a tarifa caía assim 60%, 70%. Mas eu passava o fax, um a um. Aí depois de alguns meses eu descobri o fax modem, comprei um fax modem no computador, aí ele ia automaticamente. E essa transição, né, que passando aí do material que era um papel, né, o fax é o papel chegando ao outro lado pela transmissão de telefone. Veio o PDF, veio o grupo de e-mails, foi isso mesmo? Durante quando começou a internet a ganhar volume, a se disseminar por toda a sociedade, pelas empresas e profissões, a gente tinha que acompanhar. E o PDF, que é um software vamos dizer, de editoração, ele era o caminho que tinha. Então a gente começou a fazer o PDF, mas a gente manteve durante uns 2 anos os 2 sistemas. Uma parte porque as pessoas também não queriam receber por PDF. A tal da resistência, né? E depois se acostuma com os meios de comunicação, os recursos, aí não quer largar mais, né? Até que depois de um certo tempo, aí eram tão poucos os fax que eu passava, foi bom, vai acabar, aí ou a pessoa muda ou para de receber, né? E aí a gente ficou no PDF, que até hoje, né? Então eu brinco dizendo que o nosso é uma newsletter eletrônica impressa, né? Porque você vai por meio eletrônico, você recebe e pode imprimir, se você quiser. O Jornalistas em Companhia, ele é considerado como um termômetro e principalmente o documento dessa trajetória da comunicação que passou do fax, registrou a chegada da TV por assinatura, com o jornalismo 24 horas, a internet e a ampliação e esse acesso à rede social. De todo esse período, Eduardo, são notícias em relação à movimentação também do profissional nas redações. Mas a gente sabe de todas as dificuldades, principalmente a financeira, para se manter hoje o profissional na redação. E para onde está indo esse profissional? Fez uma pergunta difícil, viu? A pergunta de $1 milhão. Não, na verdade, o que acontece é que o sistema tradicional, a profissão no seu meio tradicional, ela encolheu. Ela de fato encolheu. Você pegar os jornais, eles encolheram talvez pela metade, talvez um pouco mais. Alguns jornais tinham redações de 600 profissionais. Hoje você tem assessorias de imprensa com 600 profissionais, olha só. E redações, talvez só a Globo, que tenha essa quantidade de profissionais, e mais um ou outro veículo, RBS lá no Sul, o resto tudo encolheu. Foram os jornalistas, de certo modo, muito para assessoria de imprensa, isso desde 20, 30 anos atrás, então você tem um grupo grande de jornalistas na assessoria de imprensa, mas na modernidade, vamos dizer, no jornalismo propriamente dito, você tem muita experiência em curso, né? Você tem muita gente empreendendo, eu acho que tem muita bobagem, mas tem muita coisa boa, né? Eu costumo dizer que a gente tem vários atalhos hoje, buscando caminhos para o jornalismo. Alguns vão sair numa avenida, outros vão encontrar uma mata fechada e vão morrer no caminho. E as grandes marcas, algumas também eu acredito que vão morrer, porque não conseguiram entender o momento novo, e não é fácil realmente, e outras vão se fortalecer, talvez em outro patamar, né? Menores, com receitas menores, mas para continuar relevante, mudando um pouco o foco, o jeito de se fazer jornalismo, que não é mais, no caso de jornal, não é mais só o papel, no caso de TV não é só mais o vídeo, né? Você tem todo um processo aí de aproveitamento das marcas, né? As marcas são fortes, são confiáveis, têm credibilidade,
E é isso que, de certo modo, a sociedade busca em momentos importantes. Porque a rede social é uma bagunça, é o caos. Não dá para você confiar. E mesmo que você veja o seu amigo postando, defenda qualquer posicionamento político, econômico, não sei o quê, você vai, mas um fala uma coisa, outro fala outra, e tem uma hora que você precisa de segurança. Você precisa saber da informação que tem confiança, que dá credibilidade. Aonde você vai em quem tem, em quem construiu isso, que são as grandes marcas, obviamente. Né? E a internet, a rede social, ela está nesse momento da construção, né? A gente está, esse nosso momento é passar por ela, sentir e fazer essa formação. Como também foi lá na década de 90 e no início de 2000, a importante mudança também desse perfil do profissional que começou a ir para as empresas e realizar algo que a gente chama de assessoria corporativa. Fale um pouco desse segmento que é tão importante hoje no país. Bom, a comunicação, nós estamos na era da comunicação, né? E as empresas, desde o processo de redemocratização, e voltamos ao Vlado Herzog, ao assassinato que começou um processo de mobilização da sociedade rumo à redemocratização, desde esse período, começa a se ter a liberdade, né? E ao se ter a liberdade, as empresas que antigamente não precisavam se relacionar, porque num regime de ditadura você não tem obrigação nenhuma, é tudo de uma via só, elas começam a ter necessidade de interagir com o consumidor, com a sociedade. E elas precisam se comunicar, precisam ter diálogos. Né? E esse diálogo ele só cresce, ele vai, entra anos, saindo, ele aumenta. Com as redes sociais, ele arromba essa porta do diálogo, entendeu? E a comunicação, o ser humano vive inerente à comunicação da civilização do ser humano. Então, todos se comunicam, a comunicação não tem um dono, né? Só que tem técnicas, né? E os profissionais de comunicação têm esse preparo para fazer com que a comunicação flua em seu todo dentro das organizações. E isso, de fato, acontece, não só no Brasil, como em todos os países. Essa área se fortalece, ela passa a ser estratégica, ela passa a ajudar as empresas a ganhar dinheiro, a fazer negócios, porque ela trabalha a reputação vale, ela tem valor, né? Mas também ajudando a olhar, olha, esse produto poderá ter um desdobramento muito negativo para a empresa. Então a empresa começa a pensar, ela não ouve mais só o engenheiro, não ouve mais só o advogado, ela hoje cada vez mais ouve a comunicação, porque a comunicação faz a leitura do ambiente, ela procura observar as tendências, ela sabe o comportamento da sociedade, ou que pelo menos deveria saber. E diante disso, ela passa a ser um elemento chave dentro das organizações. E com isso, cresce esse segmento, não só para jornalistas, né? Hoje você tem nessa área... Hoje a gente fala indústria da mídia, né, Eduardo? A indústria da mídia, que é, vamos dizer, os veículos e esses que estão por trás, que são as corporações que alimentam isso com conteúdo, com recursos, né, etc. Mas é um segmento que se desenvolveu muito, muito, muito. Exatamente, desde 2000 para cá, cada um se tornou o próprio editor da sua notícia, pela rede social, pelo portal. Essa acessibilidade, né, à informação foi muito importante. E eu queria aqui detalhar um pouco mais, para quem não conhece, as colunas, as notícias dos Jornalistas e Companhia. O que você gostaria de contar para a gente, assim, de novidade, ou o que a gente vai ter já para a próxima semana, já que ele é semanal? Bom, como novidade, eu diria para você o seguinte, que a gente vai estrear na próxima semana, então estou contando aqui em primeira mão, eu nem sabia que você ia perguntar isso, que é uma coluna chamada Os Sacis de Jornalistas e Companhia. Porque é o que acontece, né? A gente tem um leitor, que é o Caco Kifuri, que é um leitor de muitos anos, e ele lê o Jornalistas e Companhia de cabo a rabo, né, de fio a pavio, e toda semana que ele acha um errinho, ele passa para a gente, né? Um erro de concordância, uma preposição mal colocada, um erro de acentuação. E essa semana ele mandou um lá que tinha um as que, antes de hora, que tinha que ser craseado, a gente não craseou. Ele mandou e pôs a explicação, né? Aí surgiu a ideia, o Wilson Baroncelli, que é o nosso editor executivo, por que a gente não cria a seção Os Sacis do Jornais e Companhia e a gente publica, porque a gente não tem vergonha, né, de errar, você faz lá, são 10 páginas por semana. E por que Saci? Porque é o erro invisível, que passa por
por 3 olhares, né? E ainda assim passa e sai o erro, entendeu? A tal da revisão, né? É a tal da revisão. Então a gente vai estrear, mas a gente tem uma outra sessão lá que é muito linda, que é o Memórias da Redação, que conta histórias que os jornalistas, quando se encontram, fala, pô, você lembra daquela história? Aí todo mundo fala, precisamos fazer um livro, porque a pessoa vai se perder. E com isso, eu, anos ouvindo isso, um dia eu resolvi criar essa sessão. Nós já temos mais de 300 histórias contadas, uma por semana. Desde que a gente lançou, não falhou uma única semana. E essa é uma sessão só de colaboração. As pessoas vão mandando, a gente vai pedindo, elas vão mandando histórias engraçadas, histórias dramáticas, histórias curiosas. E essa talvez seja a sessão mais linda, todo mundo vai lá e pelo menos quer saber ali o que tem. Porque todo mundo tem algo a contar, né? Todo mundo constrói sua própria história. Então eu quero agradecer ao Eduardo e antes de encerrarmos, eu queria que você deixasse todos os contatos, as maneiras para a gente ter acesso a essas informações. Bom, o Jornalistas de Companhia é uma newsletter semanal, circula às quartas-feiras. Nosso braço online é o Portal dos Jornalistas, que tem notícias e perfis dos profissionais. Temos 6.000 perfis de profissionais. Você quer saber a história do William Bonner, quer saber a história da Miriam Leitão, você entra no Portal dos Jornalistas, www.portaldosjornalistas.com.br. Você vai ter lá 6.000 jornalistas com sua história profissional. E a gente circula às quartas-feiras nessa versão PDF. O nosso telefone é o 11, que é São Paulo, 3861-5280. Temos uma equipe ali pequena em São Paulo, correspondentes no Rio, Brasília, Fortaleza, Salvador e Recife. A gente procura ter notícias dos principais centros, né? E se você tem notícias ou quer saber um pouquinho mais, no caso das redações da comunicação corporativa, quiser perguntar para a gente, tiver notícias, se você é da área, tiver uma notícia que está mudando de emprego, que vai lançar um livro, que vai abrir um bar, manda para a gente, mas tem que ser jornalista ou profissional de comunicação. Então, antes realmente de me despedir aqui do Eduardo, chegou aqui para nós um recado do Audálio Dantas. Então eu vou ler para vocês aqui o que é a coluna do Audálio e principalmente esse fato, esse marco histórico do Vladimir Herzog. Hoje estamos às vésperas de uma data que marca um período, uma história da sociedade. Já 25 de outubro de 1975, Vladimir Herzog, o Vlado, foi assassinado. Era um sábado, num antigo prédio na rua Tomás Carvalhal, no bairro do Paraíso, em São Paulo, onde funcionava o Departamento de Operações de Informações, o DOI, o Departamento do Centro de Operações de Defesa Interna, que é o COD. E aí, ele passou aqui para nós um trecho do livro dele. Algo de novo está no ar. A história de um livro, por exemplo, no caso, o meu livro, As Duas Guerras de Vlado Herzog, a reconstituição de um episódio, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura em 1975, que mudou a história recente do Brasil. Só decidi escrever o livro 30 anos depois de ter vivido dias de tensão e medo. Sou autor e, ao mesmo tempo, personagem dessa história. É isso aí, né, Eduardo? Acho que a gente fica aí na nossa memória, nós que somos também integrantes da comunicação e, como o Eduardo também falou na abertura, é uma história, é um marco da comunicação e da sociedade. Bom, só para dizer que a Tomás Carvalhal foi a rua também da primeira série da AltV. Eu tive a oportunidade de 10 anos, 12 anos atrás, apresentar o programa Comunique-se aqui com o Zé Paulo Lanin, então é uma honra ter voltado aqui. E desejo muito sucesso para você no Por Dentro da Mídia, né? Um programa que vai ajudar bastante nesse processo de explicar o que está acontecendo. Agora com as Olimpíadas você vai também se concentrar nessa área de esporte. Isso, logo mais temos essa estreia. Boa sorte, tudo de bom e conte com a gente. Nós estaremos junto com você divulgando e fazendo esse programa acontecer na nossa área. Ok, obrigada. E é isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais do Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa
que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 6%. Um programa especial e um programa com mais uma estreia. A partir de agora você vai saber tudo sobre as Olimpíadas Rio 2016, porque nós vamos ter nesse espaço Por Dentro da Mídia, falando sempre com Ari Pereira Júnior, que já está aqui comigo nos estúdios. Olá, Ari, tudo bem? Tudo bem, Luciana, obrigado pelo convite. Espero levar aos nossos internautas aí um panorama do esporte olímpico, né, nessa época especial, faltando menos de um ano para a primeira Olimpíada da América do Sul, para os primeiros Jogos Olímpicos realizados no nosso país, aqui no Brasil. É isso mesmo. Eu queria começar com você, Ari, toda a sua trajetória, a sua experiência na cobertura de Olimpíadas, Pan-Americanos e também outras modalidades. Pois é, Luciana, você que trabalhou, né, bastante tempo também na Rádio Eldorado, tem um pouco da noção dessa filosofia, da ideologia que foi sempre implantada pela rádio, muito mais por credibilidade, por apoio ao esporte, do que por uma opção comercial. Então nós sempre dedicamos muito espaço ao esporte olímpico. Hoje a gente vê atletas brasileiros, a vela sempre esteve na grade da programação com muito destaque, né? E a gente vê Ilhabela Sailing Week, ali o Lars Grael, que agora a pouquinho foi mostrado também na imagem no barco dele da classe Star, velejando na Ilhabela, e a premiação dos velejadores. Aí já é outra situação, a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul devia estar uns 4 graus abaixo de zero, aí só a orelha podia ficar de fora nesses jogos noturnos, né?
Aí também a cobertura da vela, acho que se não me engano, Santa Catarina, Extreme Sailing Series, que é um circuito mundial também de vela oceânica, com catamarãs, que são barcos de 2 cascos, velocíssimos. Aí nas Bahamas, a Star Sailors League, que a gente tem desenvolvido um trabalho muito legal, principalmente pela iniciativa do Robert Schade, que foi o primeiro campeão da Star Sailors League, e justamente aí a competição. A gente vê o Jorginho Zarife como timoneiro e o Maguila como proeiro. Eles que ficaram em 4º lugar na competição de 2014. Jorge Zarife, que é um dos representantes da vela do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, inclusive um dos favoritos. Ele é o mais novo campeão mundial da classe FIM em toda a história da vela. E como a gente ia dizendo, né, essa condução da nossa carreira no esporte olímpico fez com que os atletas fossem muito gratos, né, por isso. No tempo da Rádio Eldorado, eles estavam em evidência, estavam na mídia, não só às vésperas de Olimpíada e de Jogos Pan-Americanos, que a maioria dos veículos corre atrás desses atletas, faltando meia hora para começar a Olimpíada, faltando meia hora para começar os Jogos Pan-Americanos. Então esse trabalho, como as outras emissoras que fazem muito bem a cobertura do futebol, que é um esporte que eu também adoro, cobrindo os clubes São Paulo, Corinthians, Palmeiras o dia inteiro, a gente conseguia, né, ficar atrás dos atletas, a vela, o vôlei, o tênis, o basquete, eles estavam sempre em destaque o ano inteiro. E eu achei motivador dar um espaço para esses atletas que raramente tinham uma opção de ir à mídia. Só se ele fosse para a Olimpíada e ainda por cima se ganhasse, né? Se tivesse um resultado bom. Se fosse mal, o cara compete a cada 4 anos e se vai mal ainda é criticado. Então a Eldorado desenvolveu um trabalho de conscientização da importância do esporte olímpico, principalmente a partir de 1996, que foi a primeira Olimpíada que eu cobri em Atlanta, e a partir de lá nós vimos um resultado do Brasil ascendente em termos de Jogos Olímpicos. O Brasil teve um desempenho razoável em jogos anteriores a 1996, nos Jogos de 80 em Moscou, com o boicote dos Estados Unidos, e 4 anos depois, quando a União Soviética deu o revide boicotando os Jogos de Los Angeles. Aí, sem a presença dos atletas russos e dos norte-americanos, que sempre eram favoritos na maioria das modalidades, o Brasil conseguiu se projetar. Mas depois disso, ficou minguando, né? Era 2, 3, 4 medalhas ali para conseguir o ouro. A gente precisava de um herói nacional, como Ademar Ferreira da Silva, como Joaquim Cruz no atletismo, precisava daquela pessoa, Aurélio Miguel no judô. A partir de 96, o Brasil começou a passar de 10 medalhas, né? E agora para 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro, junto com o Ministério do Esporte, tem uma previsão mais ousada de colocar o Brasil entre os 10 primeiros na classificação geral. A melhor colocação que o Brasil obteve até hoje foi o 17º de 2012. É isso aí, né, Ari? Vamos então colocar o nosso público por dentro da mídia? Claro. Nós temos uma agenda agora, né? Sim. Nós estamos num mês muito importante também para outras modalidades, como a ginástica olímpica, é isso mesmo? Sem dúvida. A ginástica, ela apareceu, né, pro público de uma forma assim mais intensa, graças ao ouro do Arthur Zanetti nas argolas. A ginástica artística apareceu de forma inédita no pódio nos Jogos Olímpicos de 2012, assim como a Isiane Marques, do pentatlo moderno. Ou seja, a gente sempre tem alguns esportes, né, que são né? aqueles, a bola de segurança, né? Você vai no vôlei, você vai na vela, você perguntar, por exemplo, para mim, quem que você acha que vai ganhar medalha em 2016? 2 modalidades. Eu fico com o vôlei e com a vela, né? O vôlei e a vela têm sido os esportes regulares, têm sido aqueles que, pelo talento dos individual, no caso dos velejadores, ou por um planejamento tático, técnico, físico, no caso do vôlei, que é bicampeão olímpico feminino, atual bicampeão olímpico feminino, são as modalidades que dão pra gente assim a bola de segurança em relação ao pódio. Pode não acontecer, mas seria um desastre. Agora, você falava da ginástica, apareceu nos Jogos Olímpicos de Londres, a primeira vez no pódio, com o ouro do Arthur Zanetti nas argolas, vem como favorito de novo para 2016, pentatlo moderno, que ninguém nunca tinha ouvido falar. A Isiane Marques ganhou o bronze de uma maneira espetacular, né, nessa modalidade que remete ao período medieval, porque os atletas têm que
jogar esgrima, correr, cavalgar, nadar e dar tiro. Ou seja, ele remete ao que você precisava fazer para sobreviver há alguns séculos. É um esporte que ficou remanescente dessa época e é muito interessante. Agora para 2016, quem sabe a gente pode ter aí maratonas aquáticas, o handball, que nunca frequentou o pódio, vem de um título mundial com a seleção feminina, né? Então, do mesmo jeito que nós tivemos a ginástica artística e o pentatlo moderno nos Jogos de Londres, 2016 pode ser aí a inauguração do pódio para algumas modalidades e a gente espera que isso aconteça, né? Agora tem um ingrediente muito importante aí que é o fator psicológico de estar em casa, né? E tudo isso, né, Ari, na cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, que está em rumo com as suas melhorias e buscando mesmo a infraestrutura. E nesse espaço a gente sempre vai ter aí quadro de medalhas, entrevistados, as tendências. Por quê? Cada vez mais é necessário, como a Ari falou, não deixar para a véspera de qualquer abertura. E se começar a falar antes. Então essa é a preocupação aqui do Por Dentro da Mídia, rumo às Olimpíadas 2016. Ari, para a gente continuar aqui, também fazer já a chamada, o convite para a próxima sexta-feira, conta um pouquinho mais sobre as expectativas em relação às modalidades que envolvem, passam também pelas escolas, por essa formação, que é o atletismo. O atletismo nos últimos anos, Luciana, ficou devendo um pouco, né? Nós tivemos o ouro da Malrin Maggi, mas por ter tantas modalidades em disputa, o atletismo é o quarto esporte com o maior número de medalhas. A gente tem o vôlei, somando praia e quadra, né? Apesar que a importância da quadra, a medalha tem o mesmo peso, mas pelo histórico, pela preparação, eu acredito o vôlei de quadra muito mais importante do que o vôlei de areia, do que o vôlei de praia. Mas enfim, somando as duas modalidades do vôlei, são 20 medalhas. Depois vem a vela depois vem o judô com 19 e a vela com 17. E o atletismo, que tem uma gama muito maior, né, de modalidades dentro desse esporte, tem 14. Né? Ademar Ferreira da Silva, nosso bicampeão, abriu as portas, abriu o caminho para que o Brasil se desenvolvesse no atletismo. Agora, como um esporte de base, como aquele esporte, né, do pé no chão, que você não precisa comprar nenhum equipamento, você não precisa ter uma raquete, você não precisa ter um barco, você não precisa do atleta. De elite, né? Você pode usar os seus talentos. A gente vê o atletismo agora tentando recuperar, com vários projetos sendo desenvolvidos pelo próprio Ibirapuera, pelo Centro Olímpico, Constâncio Vaz Guimarães. Tem um complexo lá que acolhe as crianças, né? Que está sendo muito bem desenvolvido por todo o estado de São Paulo. Vamos ver se isso aí dá frutos, mas o atletismo tem dependido daquela figura única, como dependeu da Malrin, que ganhou a medalha de ouro nos Jogos de Pequim, no salto em distância, e agora tem a Fabiana Müller, né, para superar aquele trauma olímpico que ela leva realmente uma carga, superação, ela leva uma carga violenta, é o vento, é a vara, sempre tem lá sempre tem uma história, né? Ela entra como favorita e é a única campeã mundial do atletismo que nós temos, ganhou a medalha de ouro na Coreia em 2011. Então ela tem toda a credibilidade, né? A gente tem que dar para ela toda a credibilidade para se recuperar. Quem sabe todo esse trauma aí não se transforma numa grande alegria do atletismo, o que sempre motiva, né? As crianças precisam dessa motivação. A gente vê a Malrin de vez em quando, ela leva no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, no Ibirapuera, as crianças para disputar o troféu Malrin Higamagi. Todas elas ganham medalha, vem escolas públicas. E sempre vem a memória, né? E eles querem ser, as meninos, eles querem ser que nem a Malrin Higamagi. Por quê? Ela é campeã olímpica, ela ganhou uma medalha de ouro, ela ficou na mídia. Então esse exemplo é importante, mas é claro que você precisa ter por cima o exemplo do atleta, o herói, aquele que vai ser a referência, e por baixo um trabalho de estrutura, né, que deve ser gerido principalmente de uma forma estatal para que a gente consiga o resultado olímpico. Porque esse ciclo começou em 2013, não começou agora. Então a preparação é de 2013 para cá, para você chegar em condições de obter um resultado satisfatório nos Jogos Olímpicos.
E Ari, começaram também as vendas dos ingressos, é isso? Já haviam começado, teve uma primeira fase e nessa semana, se eu não me engano, na última quarta-feira, foi aberta pela internet a compra dos ingressos para algumas modalidades, né? Essa venda foi dirigida, inclusive sugerindo, olha, tem ingresso para esse lugar que é um pouquinho mais barato, aquele lá você ainda pode comprar, mas chegando ainda em cima da hora, sempre vai ter alguns ingressos. A Olimpíada a gente vê em todos os países, Luciana, e sempre tem aquela providência, sabe, que se faz em cima da hora. Não é porque é o Brasil. Vai ter estádios ficando pronto, faltando 15 minutos para começar uma partida. Isso aí a gente vê muito em Jogos tinta Olímpicos. Fresca. A Copa da África do Sul, por exemplo, está rodando o pontapé inicial lá no Soccer City. O jogo inaugural foi África do Sul e México. E tinha nego lá batendo martelo, tapume, limpando o chão, sabe? As obras estavam sendo concluídas no momento em que os times estavam entrando em campo. Agora, existe uma mão invisível, no caso da Copa do Mundo, que é da FIFA, e no caso dos Jogos Olímpicos, do Comitê Olímpico Internacional, que ela, se tiver que socorrer, essa mão vem e dá uma ajeitada. Sabe? Então, vai ter Olimpíada. Tem gente que fala, o Brasil não vai conseguir porque está atrasado, porque as obras de Jacarepaguá, porque o complexo de Marechal Deodoro, porque não levantaram uma parede. Sai. A Olimpíada sai. De uma forma ou de outra, sai. Não vai ter nenhum problema. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, foram 16, 17 dias de competição, nós não vimos um tiro, um boletim de ocorrência sequer deve ter tido nesse período, né? Mas é aquela história. A cerimônia de encerramento acabou, se aquilo não se tornar um legado e o Brasil não abraçar, o país não abraçar isso daí para dar uma continuidade, exatamente meia isso. hora Todos depois, precisam ficar envolvidos, o couro come de novo. Não é só quem gosta de esporte, ou quem tem um parente, ou quem trabalha pelo esporte ou pela mídia. Todos precisam estar envolvidos, que a Olimpíada ela vem para isso, ela vem para aproximar e dar essas oportunidades. Ari, de toda a sua experiência, de todos os momentos, o que você acha da cidade do Rio? E a gente vai ter uma situação de que modalidades também vão ter competições aqui em São Paulo, não é isso? Sim, sim. Pelo menos o futebol já tem alguns jogos programados, se não me engano, 9 ou 10 partidas de futebol vão ser disputadas no Itaquerão. Isso. Né? E isso aí já é definitivo, inclusive acho que já tem alguns ingressos à venda. É comum algumas modalidades, né, nas grandes cidades serem deslocadas. Em Atlanta, por exemplo, não tinha mar. Tinha uma lagoa que não era possível fazer as regatas. Tem que dar estrutura. Aí foram deslocadas as regatas para Savannah, que ficava a 400 quilômetros, mais ou menos a distância de São Paulo do Rio de Janeiro, né? E as regatas foram disputadas normalmente lá em Savannah, porque Atlanta não tem litoral. Então é comum essa prática das cidades que estão ao redor, né, as cidades satélites em relação à sede dos Jogos Olímpicos, absorverem alguns esportes que aquela sede não teria condições de receber. Ari, do que você acompanha também toda a movimentação dos meios de comunicação, já tem assim realmente essa mobilização? Os nossos parceiros, os profissionais estão assim mais atentos com esse cuidado que uma prática de esporte, ela começa há um bom tempo, bem antes. E é necessário também para o atleta esse espaço, ter essa mídia para ajudar aí a depois buscar seu patrocínio. Você percebe, você já está sentindo nesse ano de 2015 que está diferente? Não, Luciana. Não está diferente. A Copa do Mundo era para ter dado uma alavancada na mídia esportiva em 2014, né? Passou a Copa do Mundo, a crise na mídia continuou, não mudou nada. Agora os Jogos Olímpicos também poderiam ser considerados como um alento para a mídia, não aconteceu. A gente vê as redações, os grandes veículos com demissões frequentes, praticamente diárias, né? Então essa alavancada que a gente esperava da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 ainda não aconteceu. A gente percebe que existem alguns segmentos que estão se especializando, estão trazendo mais imagens de esportes, de modalidades olímpicas, porque a gente vive aqui no Brasil a monocultura do futebol. E não adianta você querer oferecer para o espectador, para o internauta, para o ouvinte, né, o judô, a natação, o vôlei. De vez em quando é legal, um campeonato mundial ele assimila isso.
mas o cara quer o futebol. Só que a mídia tem um papel importante de levar essa informação da forma mais adequada possível para que os Jogos Olímpicos não sejam o único momento dessas modalidades que não estão diariamente na mídia brasileira, como o futebol, que é o nosso esporte, que é a nossa monocultura esportiva. É isso mesmo. Então, nós temos agora o Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016 para justamente aí acompanhar e dessa possibilidade fazer a acessibilidade de todos também aqui na comunicação. Então, ficamos agora com compromisso sempre às sextas-feiras aqui na AltV. Você acompanha o Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Quero agradecer ao meu amigo, parceiro e principalmente talentoso jornalista que viajou muito e conhece por dentro o que acontece em cada modalidade esportiva. Obrigada, Ari. Obrigado, Luciana, para dar sequência nesse trabalho da cobertura dos Jogos Olímpicos. Começou em 96, os Jogos Pan-Americanos em 95, regata, volta ao mundo, America's Cup, enfim, uma infinidade de grandes competições, né, que só nos estimulam. Agradeço a participação, a você, aos internautas, a todos os envolvidos nesse projeto, que seja muito bem sucedido, assim como a gente deseja também para os nossos atletas nos Jogos Olímpicos de 2016, a Olimpíada do Brasil. Então aqui, compromisso com você, totalmente voltado aí para o esporte. É o Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Então vamos deixar agora um agradecimento e voltamos na próxima sexta-feira aqui na AltV.